Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de Veja. Hoje eu vou bater um papo ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo site de Veja com Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Silvio. Augusto, prazer estar aqui com você. Hoje a gente vai falar um pouco da eleição de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, para a sucessão do Eduardo Cunha. Ele é o novo presidente da Câmara. De cara, a gente podia começar o nosso papo, Augusto, apontando ali vencedores e derrotados. E obviamente que nós não estamos falando do vencedor Rodrigo Maia. Mas nas últimas horas, o ex-presidente e incansável Luiz Inácio Lula da Silva tentou mais uma articulação frustrada para colocar na presidência da Câmara o Marcelo Castro, ex-ministro da Dilma, aquele que votou contra o impeachment na Câmara. Se licenciou para votar contra o resultado, ele teve 70 votos dos 513 e sequer foi ao segundo turno, Augusto Nunes. Esse é o tamanho real da bancada da bancada que se opõe ao governo. Esse é o tamanho da oposição real ao Michel Temer, que se saiu muito bem com essa história. O Lula, que é tido como um brilhante estrategista, não acerta uma, ou não tem acertado uma nos últimos tempos. O PT, você me corrija se eu estiver enganado, o PT iria apoiar o Rodrigo Maia, quando o Lula teve mais uma ideia, né? Vamos lançar o Marcelo Castro, que seria um vitorioso anti-Dilma. Ele votou anti-Temer, votou contra o impeachment. E aí o PT alegremente obedeceu mais uma vez ao chefe supremo. O Rui Falcão, pelo Twitter, disse que Marcelo Castro era o único nome capaz de derrotar o Cunha, que é a obsessão deles. E eu queria te ouvir sobre isso. Que belíssima visão política do Rui Falcão, mais uma vez. Mais uma vez. Augusto, tem um outro aspecto aí nessa eleição, que é o seguinte: o candidato que largou como favorito, o Rosso, né, do PSD lá do Distrito Federal, era o chamado candidato do Centrão, aquele grupo de parlamentares que elegeram o Eduardo Cunha lá atrás. E o Rosso acabou saindo derrotado no segundo turno. A verdade é que a candidatura do Rosso, né, Augusto, ela foi perdendo força, ela foi desidratando à medida em que ele foi associado ao Eduardo Cunha, né? Então, dois derrotados, claramente derrotados nessa eleição, o Lula, como você bem colocou, e o Eduardo Cunha. Né? Hoje, inclusive, derrotado na CCJ, que era a última cartada dele, uma tentativa de anular a votação no Conselho de Ética. Foram 48 votos contra e 12 a favor dele, né? Ou seja, o que resta ao Eduardo Cunha agora é o plenário, um plenário que seguramente será severo com ele, votação aberta. Para mim, me parece que Eduardo Cunha é um jogo jogado, está liquidado. Não tem a menor dúvida. Se o Rodrigo Maia teve 285 votos, né, no segundo turno, e são necessários 257 votos para aprovar a cassação do Cunha, ele está condenado. Já é suficiente, também, né? Será condenado pelo Congresso, pela Câmara, e será condenado pela Justiça. O Cunha, acabou essa história. Né? A bandeira fora Cunha, que parecia o responsável por todos os pecados passados, presentes e futuros do Brasil, e está fora de cena. Então, o pessoal que se manifesta contra o impeachment, dizendo que é um golpe, perdeu a grande bandeira. O fora Cunha já não faz sentido. Né? E acabou aquela história de o Cunha manda no Congresso, na Câmara pelo menos. Ninguém manda num lugar desse. Quem mostrou que conhece a Câmara foi o Michel Temer. Exatamente. 3 vezes presidente da casa, presidente de partido, habilidoso, sabe fazer aquilo que a Dilma não sabe, nunca soube, nem nunca gostou de fazer, que é a articulação política. Não sabe conversar, a Dilma. Então agora ele tem um presidente da Câmara com quem tem boa interlocução, e as primeiras palavras do Rodrigo Maia, tão logo foi eleito ontem à noite e depois já no início da madrugada de hoje, as primeiras palavras foram justamente: olha, nós vamos pacificar esse plenário. Está na hora. Número 1. Número 2, nós estamos preocupados com a agenda econômica do país.
E essa, sim, é a principal preocupação do Michel Temer. E acho que a principal preocupação de qualquer brasileiro hoje é com a economia. Claro. Né? Então, é um grande vencedor, né, na minha opinião, o Michel Temer nessa história. Não tem a menor dúvida. Ele conseguiu o presidente dos sonhos dele aí. A melhor coisa que podia acontecer, porque o Cunha está fora, derrotado. O Rodrigo Maia vai fazer um trabalho de pacificação da Câmara que está na hora, né? De parar com esse negócio de transformar em balcão de negócios qualquer votação. Né? Para com isso. E acho que você está tão certo quando você fala da preocupação nacional com a crise econômica, que até a Dilma teve de reconhecer agora que o Henrique Meirelles é um cara competente. Ao dizer isso, que nem está morto, ela implora para o Senado para consumar a cassação. Né? Ou você vai trazer a Dilma para que ela mantenha aquilo que o Temer fez. Para quê? A Dilma não tem a menor chance de voltar e o PT mostrou que é o maior cabo eleitoral do adversário de quem ele apoia. Acho que o resumo da ópera é esse, né? O jogo está jogado, fim da linha para Eduardo Cunha, fim da linha para Dilma Rousseff. E tem mais um negócio que você comentava antes quando conversávamos antes do programa começar, que é a ressurreição do DEM. Pois é. Isso é algo que chama bastante atenção, Augusto, porque o DEM, Partido Democratas, né, que tem esse nome, mas na verdade, é o antigo PFL. Exatamente. Né? Você conhece Exatamente. A história política até melhor do que eu, sabe? O apoio foi decisivo para eleger o presidente Tancredo Neves. Pois é. Então, o PFL para a estabilidade do governo Fernando Henrique. O PFL teve os dois presidentes da Câmara, os dois últimos foram o Efraim, que foi o último presidente antes da chegada do Lula e a consequente eleição do João Paulo Cunha, em 2003, e antes o Luiz Eduardo Magalhães, esse que era o grande projeto do partido, né? Até era um projeto nacional, um projeto para ser presidente da República. O Luiz Eduardo morreu. O Luiz Eduardo foi presidente da Câmara em 95 até 97. Bom, o que acontece é que o PFL, depois DEM, fica a reboque, Augusto, do PSDB nas eleições, nas sucessivas derrotas dos tucanos para o PT, perde expressão nacional, perde governos importantes, e aí ele tem uma cisão interna também, porque o PFL sempre teve aquelas duas alas, né? A ala carlista ligada ao Antônio Carlos Magalhães, que também faleceu, e a ala do ex-senador Jorge Borhausen, aquela ala mais dura, mais sólida. Essa ala é uma ala que, com a aposentadoria do Jorge Borhausen, migra para o partido que o Kassab criou. Gilberto Kassab, que também era PFL, cria o PSD. Exatamente. Então, por exemplo, governadores como Raimundo Colombo migram para o partido, né? A própria Cátia Abreu, senadora, migra para esse partido novo do Kassab. Então, o DEM é desidratado, os deputados vão embora, há uma debandada. Com a ajuda do Lula. Com a ajuda do Lula. Participou de campanhas para derrotar senadores do DEM, eu não me lembro que nome tinha o partido na época, candidatos à reeleição. Sim, quem falava muito isso, por exemplo, era o Heraclito Fortes, senador que hoje é deputado, está no PSB. Lula foi fazer campanha no Piauí contra ele. E contra outros, até contra tucanos. Eu me lembro que Arthur Virgílio, Tasso Gereissati, né? Sim, todos senadores. Arthur hoje prefeito de Manaus, Tasso voltou ao Senado na última eleição, mas também foram derrotados. Foram vários, né? O Lula elegeu ali alguns alvos da sua antiga oposição e fuzilou. O DEM virou um partido nanico e o Lula queria destruí-lo. Exatamente. Bom, e aí, o Augusto, nesse processo recente do impeachment, né? Enquanto o PSDB adotou uma posição mais vacilante, vamos dizer assim, no começo desse processo, porque demorou sempre, para que alguns dos principais líderes do partido admitissem que sim, era caso de dar seguimento ao processo de impeachment. O próprio Aécio Neves resistiu a isso no começo. O DEM não, o DEM adotou uma linha firme nesse sentido. Daí despontaram, por exemplo, o senador Ronaldo Caiado. Na Câmara começaram a surgir, na verdade já estavam lá, mas ganharam os holofotes vários deputados. Mendonça, que depois ministro da Educação, Onyx lá do Rio Grande do Sul,
Paulderney, lá do Amazonas, o José Carlos Todos Aleluia eles... voltou à cena, da Bahia, o Efraim Filho, que é filho do ex-senador Efraim. Se mostrou muito mais firme na oposição que os tucanos. Verdade, muito bem lembrado. E, para completar essa lista, o Rodrigo Maia, que já está no 5º mandato. O Rodrigo tem 46 anos, mas é um deputado que, acho que é o 5º mandato dele. O Rodrigo Maia volta à cena e agora o partido tem a presidência da Câmara. O DEM está forte de novo. Essa é a verdade. E ainda acrescentaria essa lista para passar a bola para você, Augusto, o ACM Neto, prefeito de Salvador, muito bem avaliado, é um projeto do partido para o governo da Bahia no futuro e até para um projeto nacional. E aí eu passo a bola para você, porque o DEM agora tem a questão da vice, né? Sem dúvida. Eu acrescento o que você falou, você desenhou um quadro muito claro e verdadeiro. Já estava praticamente decidido que o Luiz Eduardo Magalhães seria o sucessor do Fernando Henrique. Eu ouvi isso do próprio Fernando Henrique. Esse é o meu candidato à sucessão, porque ele estava crescendo, né, cresceu na presidência da Câmara e, quando morreu, estava em campanha pelo governo da Bahia. E seria eleito, né? Foi eleito o outro candidato apoiado pelo pai, o ACM. Em contrapartida, o Rodrigo Maia também vinha em queda livre. Ele teve 3% do eleitorado quando se candidatou a prefeito do Rio. Ele se reelegeu com pouco mais de 50 mil votos. Ele era só um deputado a mais. Hoje, ele está pronto para se tornar o vice-presidente da República na prática, com o afastamento da Dilma, porque presidente da Câmara, ele é o sucessor imediato do Michel Temer. Então mudou tudo. Mudou tudo. Essa jogada do Marcelo Castro conseguiu ressuscitar o DEM. Então, para a gente finalizar, Augusto, o amarrado eu acho que é esse. A Câmara agora precisa cumprir o seu papel rápido, que é votar no plenário a cassação, processo de cassação do Eduardo Cunha. Exatamente. Esse voto é aberto. É muito difícil acreditar que os parlamentares, ainda que um grupo deles também esteja bem enrolado na Lava Jato, vá salvar o Eduardo Cunha nesse momento, né? A Câmara fez uma sinalização, a eleição de ontem é simbólica. Sim, não dá para voltar, para recuar nessa altura do campeonato. E o Senado precisa cumprir o seu papel, estipulado 24 de agosto, não sabe se exatamente vai ser, perto disso que é... Tá na hora. Finalizar o processo de impeachment da Dilma Rousseff, porque o Brasil precisa andar, né? De pleno acordo. E é patética a performance da Dilma Rousseff, né? Ela não tem a menor chance de voltar e continua atrapalhando o país. Agora o Cunha já se foi. A Dilma também precisa ser consumado o afastamento, como você disse. Muito bem, Augusto. Obrigado. Obrigado a você. Muito bem, esse é o Sem Edição. Lembrando que agora é assim, a qualquer instante a gente entra ao vivo para comentar os principais acontecimentos do país. Obrigado pela sua audiência nas redes sociais, especialmente no Facebook, e até a próxima.